E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de treinamento do NetDeep Secure Firewall. Tá, nesse vídeo nós vamos falar sobre as regras de Firewall, as suas características, como nós podemos criar aí as regras para liberar tráfego, no nosso dia a dia, aí num Firewall NetDeep, ok? Primeiramente eu preciso falar com vocês sobre algumas características deste módulo, tá? O NetDeep hoje ele traz um firewall em camada 7 no nível de kernel, então nós conseguimos tratar todas as camadas, em qualquer tráfego. Nós pegamos o pacote, nós abrimos o pacote e conseguimos enxergar ali, todos os bytes e criar regras para bloqueio, para controle, A cada versão nós temos melhorado esse tipo de técnica aí de inspeção de tráfego. Hoje nós utilizamos uma tecnologia chamada DPI, que é o Deep Packet Inspection, que é a inspeção profunda de pacotes. Então, a gente consegue validar um aplicativo dentro de um protocolo, por exemplo, como um HTTP. Então, em todas as camadas ali, desde um protocolo IP, nós abrimos esse protocolo. Dentro dele nós conseguimos enxergar ali o TCP, e dentro do TCP nós conseguimos enxergar, por exemplo, num HTTP, e dentro do HTTP nós conseguimos enxergar um aplicativo, como por exemplo uma aplicação de um sistema de um RP, um sistema também conhecido como, por exemplo, um aplicativo de rede social e outros aplicativos, de jogos, por exemplo, tá? Então esse módulo de firewall do NetDeep ele tem esse controle na camada 7, ok? E isso é realizado hoje em nível de kernel. Então isso garante uma performance maior do que eu tratar isso numa camada de aplicação, de tratar através de um módulo auxiliar. Então no NetDeep isso hoje já é feito em nível de kernel, tá? O NetDeep também nos permite trabalhar com objetos. Então nós podemos cadastrar os endereços, cadastrar as redes, os serviços, os grupos e ali trabalhar de uma maneira que eu consiga ter o mínimo de regras, tá? Porque eu crio um objeto e depois crio as regras. Então posso cadastrar lá serviços, grupos de serviços, grupos de endereço, tá? Podemos trabalhar também com os registros, que são os logs. Então esses registros nos ajudam a obter mais informações sobre determinado incidente, sobre determinado problema que nós estamos tendo, problemas de acesso, problemas de conexão em determinado serviço, em determinada porta, e nos possibilita criar as regras de liberação ou de bloqueio, tá? E o NetDeep ele tem uma metodologia bem interessante que simplifica muito a administração do firewall no dia a dia, que são as políticas por interface de rede, tá? Então nós temos lá a interface Green, que é a minha interface de acesso à rede interna. Então essa interface está conectada à minha rede interna, tá? Então o sistema já traz políticas definidas de acesso para essa interface de rede, para o pessoal que está conectado nessa interface Green. Então, por padrão, por exemplo, as pessoas que estão na internet, qualquer host na internet não consegue chegar à minha rede Green,
tá? Então eu não preciso criar nenhuma regra para que eu tenha bloqueios da internet para a rede green, tá? Porque o meu sistema NetDeep ele já traz isso pronto para mim. Eu também tenho no NetDeep a interface Red, que é a interface que está conectada diretamente à internet. Então o sistema já traz várias políticas, tá? Que nos garantem que nós temos aí pelo menos um mínimo de proteção. Já ao instalar o sistema, ele já traz as políticas, independente do administrador configurar. Então, ao conectar o NetDeep Secure na sua rede, tá? Você já tem essa certeza de que os seus hosts já ganharam um outro nível de proteção, ok? E com isso você tem aí a administração de uma maneira mais fácil no dia a dia. Mas depois nós iremos tratar essas exceções, ok? Nós temos a interface Orange. A interface Orange ela é usada para DMZ, né? Que é a zona desmilitarizada. Que eu tenho servidores, como por exemplo um servidor web, um servidor de FTP, ou um servidor de qualquer serviço, que precisa estar disponível para quem está na internet. Então, esse host ele fica protegido, esses servidores ficam protegidos pelo firewall e a minha rede interna também fica protegida porque qualquer acesso, por padrão, qualquer acesso que vem da minha interface Orange, da minha interface da DMZ, ele é rejeitado, ele é bloqueado. Qualquer acesso que venha dessa rede para dentro da minha rede interna, que seria a minha rede green. Então, esses hosts só ficam acessíveis da internet, para o pessoal da internet, e a minha rede interna consegue também chegar nesses hosts, mas esses hosts não têm uma conexão direta com a minha rede interna. Então, esses servidores eles ficam blindados ali, né, para um atacante, uma pessoa mal intencionada conseguir acesso à minha rede interna. Imagine que ela explore uma falha dentro do meu servidor web. Para ele chegar na minha rede interna, ele tem que explorar uma falha dentro do meu file. Então é mais uma camada de segurança que nós temos, ok? Eu expliquei melhor sobre essas políticas lá no módulo do curso em que nós fazemos a instalação e configuração inicial do file. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar lá, tá? Para conferir. Vamos dar uma olhada então em algumas configurações básicas do NetDeep Secure, tá? Quando nós falamos sobre o firewall. Eu tenho aqui meu firewall NetDeep padrão, né, no meu ambiente de testes. De imediato eu tenho aqui já no dashboard os eventos do firewall. Então ele já registrou para mim 26 pacotes que o meu firewall já registrou. Vou abrir esses eventos. Olha aqui. Então ele fala ali, ó. Hoje, dia 27/5, ele me trouxe 26 registros de pacotes que foram bloqueados. Olha, eu tenho aqui Green Reject. E minha interface Green rejeitou por padrão pacotes que não estão tratados por nenhuma regra. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, origem 192.168.0.1, ok? Tem alguém dentro da minha rede disparando conexões IGMP
com esse destino aqui, 224.0.0.1. E meu firewall dropou. Por quê? Ah, olha quem é a minha rede green. Minha rede green está nessa faixa, ó, 10.99.99. Então, observem que ele já está dropando pacotes, né? Então, ele já rejeitou algum host aqui dentro da minha rede tentando fazer uma conexão IGMP. Eu não uso esse aplicativo, tá? Então, eu não vou tratar essa exceção, não vou liberar, não vou fazer nada. Então, todas as regras, todas as conexões que são realizadas na minha rede, que fogem da política definida, ele vai registrar aqui, tá? Eu posso acessar também esses registros aqui, ó, registros, firewall, ok? Então, este é o lugar onde eu vou depurar, né, qual porta que eu preciso abrir para determinado host, para determinado computador, qual porta que eu preciso, né, liberar para que uma aplicação funcione, tá? Então é aqui que eu faço essa depuração, ok? Agora vamos dar uma olhada nessas configurações das interfaces. Então eu venho aqui em Firewall, configuração do Firewall. Então aqui, configuração do Firewall, eu tenho, né, algumas configurações básicas em que eu posso definir qual que é a interface de rede que eu vou usar para administração do Firewall, para eu acessar SSH e o HTTPS, que é a interface web. Então, por padrão, ele já vem marcado pela green. O restante ele nega, ok? Eu posso também restringir um acesso para um endereço MAC específico do administrador. Eu tenho também um modo avançado, em que ele me traz mais opções ao criar uma regra, como, por exemplo, definir tempo, definir portas de origem, tá? Definir algumas configurações de log. E eu tenho aqui também para ele exibir cores, tá? Quando ele vai exibir a regra, ele exibe aquelas cores definidas que eu falei. Green, red, orange, tá? Então vamos, eu gosto de marcar essa opção, eu recomendo. Fica mais legal lá na exibição. Então vamos salvar. Ok. Mais abaixo, eu tenho aqui políticas por interface. Então aqui, nas políticas por interface, eu tenho aqui uma política para cada interface que está configurada no meu sistema. Cada interface. Nesse exemplo aqui eu tenho a minha interface green, que está com a política aberta, ok? E registrando todos os pacotes que fugirem daquela política. Daqui a pouco eu vou explicar melhor essa política. Tem a minha interface red, que a minha política é fechado, também registrando todos os pacotes. Tá? Agora vamos editar uma política. Venho aqui, editar. Então ele me trouxe aqui a interface green. Qual é a política padrão do sistema ao ser instalado? Aberto. Observem que o sistema me alarma aqui, ó. Olha, atenção, por padrão todo o tráfego de saída para a internet é permitido. É importante fechar a política do firewall para manter sua rede protegida. Isso é a minha política da green para a red, isso é da minha rede interna para a interface que está conectada à internet, ela é aberta, tá? Então, por isso que o sistema alarma aqui. Então, o que nós recomendamos? Que após você instalar o firewall, que você feche a política. Depois que você criar as regras, tratando as exceções, você fecha a política. Porque aí você coloca lá as regras,
de liberação do que é permitido na rede, tá? E depois você vem e fecha essa política. Aí aquele alarme vai sumir, tá? Então, a política aberta quer dizer o quê? Que todo o tráfego é permitido naquela interface. Eu tenho aqui a política semi-aberta, tá? Com o firewall semi-aberto, ele vai fechar todo o tráfego para a internet, liberando apenas, por padrão, as conexões ao firewall, aos serviços do firewall, como por exemplo, acesso à interface web, acesso ao SSH do firewall, acesso ao proxy, acesso ao DHCP do firewall. Então todos os serviços que são usados e estão disponíveis no firewall, ok? Então, como serviços do Captive Portal, como vários outros serviços, tá? de servidor de horário e etc. Então, essa política semi-aberta. A política fechada, ele vai deixar o firewall totalmente fechado. Você não consegue ter acesso a nenhum serviço, a não ser que você crie regras. Este é o modo recomendável, ok? Então, o sistema vai bloquear tudo que não for explicitamente permitido. Então, com isso você não tem que ficar bloqueando as conexões, bloqueando o tráfego. Você bloqueia tudo por essa política, o sistema vai bloquear todas as conexões e você vai liberando, você libera o tráfego que você quer que seja permitido na sua empresa, dentro da sua rede, ok? Então, aqui nós temos então essa configuração do firewall, ok? Que é muito importante, nós temos que ficar atentos com essa opção aqui. Aqui nós temos a opção de registros. Ele traz aqui, ó, registrar pacotes que não tenham uma regra correspondente. Então, todo pacote que fugir da minha política, da minha regra, ele vai registrar para facilitar o diagnóstico. Então, se eu estou bloqueando um protocolo, lá uma porta HTTP, todo mundo que tentar acessar essa porta, esse serviço HTTP, o firewall vai registrar para mim. Então, se eu tenho um usuário que está lá, estou tentando acessar um aplicativo aqui da Receita Federal e eu preciso ter acesso a isso. E agora? Qual é a porta? Eu vou lá em registros, firewall, e ele vai mostrar para mim a conexão daquele host e eu vou lá depois criar uma regra para liberar, baseada nos endereços, nos serviços, etc. Tá? Então, essa opção já vem por padrão, tá? Habilitada. Eu tenho a opção também de registrar os pacotes de broadcast, que são aqueles pacotes que são disparados para toda a rede. Tá? Você pode habilitar essa opção. E temos a ação padrão aí para a negação dos pacotes, né? Em que eu tenho uma ação de reject ou de drop. Tá? Depois, quando nós falarmos aí sobre as regras, eu vou explicar a diferença de cada um, tá? Então, você vai escolher aí se você vai fazer um drop ou vai fazer um reject para negar os pacotes, tá? Então, de qualquer uma dessas opções, ele vai negar o pacote, vai bloquear o pacote, ok? Padrão, ele vem reject. Então, com isso, nós temos a configuração básica do firewall, configuração da política do nosso firewall NetDeep Secure. Ok? Então vamos agora dar continuidade na parte de definição de regras. Agora vamos falar sobre as regras de firewall. Eu tenho 5 tipos de regras no NetDeep Secure. Nós temos a regra de tráfego de saída, a regra de acesso interno,
redirecionamento de porta, acesso externo e o tráfego interno. Então, para todas essas regras, tá? Existe aí um cenário que nós vamos tratar aí individualmente, tá? E eu vou explicar melhor cada tipo de regra, cada situação que nós teremos que criar esse tipo de regra. Então, primeiro nós precisamos entender aí quais são os campos de controle que nós temos, que nós poderemos tratar. E esses campos eles estarão em todas essas regras, em todos os tipos de regras, tá? E estão aí em qualquer pacote, né, do protocolo IP. Então nós temos ali nesse cabeçalho, tá? Nós podemos tratar a origem. Então, quando eu trato a origem, eu posso tratar na interface de rede. Qual que é a interface de rede que está chegando àquele pacote? Isso é muito importante, né, para eu entender de onde que está vindo o tráfego. Em qual perímetro, qual segmento da minha rede que está vindo esse tráfego. Eu também posso tratar o endereço IP, ou MAC, ou a faixa IP, a rede, né, desse tráfego. Posso também tratar o destino, isso é, para onde que irá a comunicação, né? Eu tenho que enxergar isso, quando eu vou criar uma regra, ao analisar um problema de comunicação, eu preciso conseguir desenhar na minha mente a rede em que o firewall está instalado. Então, qual o destino? Qual a interface de rede de destino? Ele está vindo da rede interna para a internet, ou é da internet para a rede interna, ou é da minha DMZ, ou de onde vem e para onde vai esse tráfego. Então eu consigo tratar também aqui a interface de rede, o endereço IP, o MAC. E aí eu também consigo tratar serviços, tá? Então consigo tratar aí as portas cadastradas, que já vêm cadastradas no firewall. Então eu tenho lá, né, um objeto chamado serviço, em que eu trato lá que o HTTP ele está na porta 80, o HTTPS está na porta 443 e assim por diante, né? Então eu preciso, no momento da criação, eu vou tratar esse tipo de campo de controle, em que eu preciso saber o protocolo que está sendo usado, né? A porta, o serviço. E o NetDeep traz também a aplicação, o controle de aplicação, que é aquele controle na camada 7, em que o sistema tem assinaturas para vários aplicativos. Então o próprio sistema já valida que se dentro de uma conexão HTTP, o que está saindo ali, se realmente é um HTTP, ou se não, se é o que? É um Facebook que está ali dentro, é um WhatsApp, é um aplicativo de jogos, o que está rolando ali dentro? Tá? Então, esses campos eu terei em todas as telas para controlar. E aí nós temos também a ação da regra. Eu vou dar um accept, isso é, eu vou aceitar aquela conexão, o sistema vai liberar, né, permitir aquela conexão. Eu vou dar um reject. O reject ele vai bloquear a conexão, tá? Ele vai bloquear, só que já vai dar um retorno para o usuário. Então, já vai dar um erro na hora, se eu colocar como reject. Então, qualquer tentativa, o sistema vai dar aí um erro, né? Já no momento ali. O drop, ele vai também bloquear, só que ele vai esperar a conexão dar um timeout.
Então vai dar aquela aparência de lentidão e o usuário ele não vai saber se o site está fora, se a conexão que está ruim, né? Ou se, né, o que está acontecendo. Então essa é a ação do drop, ok? Ou eu posso também registrar os pacotes específicos daquela regra. Apenas registrar, ele não vai tomar nenhuma outra ação, vai apenas registrar essas minhas conexões. Tá? Então, esses são os campos de controle. Né? Então, agora vamos analisar aqui um cenário de teste. Nós iremos fazer as nossas regras. Então, eu tenho aqui um ambiente com a empresa X, que ela tem aí alguns computadores, servidores, tá? Uma impressora IP e tal. E essa rede, essa empresa ela tem uma rede local aí 10.99.99.0/24, que é o nosso ambiente de teste aqui, tá? E tem um firewall NetDeep com IP válido aí, ó, fictício, né? E tem alguns serviços ali que ela precisa ter acesso na web, na nuvem, com IP válido também, 18686 aí. Temos alguns usuários na internet, né? Que podem ser aí usuários externos da empresa, ou pode ser aí, dependendo do nosso exemplo que nós iremos tratar, pode ser ali um usuário mal intencionado. Ok? Então esse é o nosso cenário de teste. Vamos tratar então para esse cenário um primeiro tipo de regra, que é a regra de tráfego de saída. Tá? Então, esse tipo de regra, né, essa regra filtra conexões de saída para a internet. Então, todo o meu tráfego da minha rede interna que vai para a internet, ele é filtrado. Ok? Então, eu posso ter, por exemplo, aplicativos que se encaixariam aí nessa regra. Um acesso HTTP, um acesso FTP, um SMTP, né? Um tráfego de e-mail, um tráfego de aplicativo, né? Um Facebook, um Twitter, um aplicativo específico de jogos, de vídeo, etc., o Netflix, tá? Eu quero tratar isso dentro do meu firewall, eu quero criar regras, tanto de bloqueio quanto de liberação, tá? Então, a regra de tráfego de saída, ela nos ajuda a filtrar essas conexões de saída para a internet, ok? Vamos dar uma olhada nesse tipo de regra agora, como nós criamos isso dentro do NetDeep Firewall. Então vamos lá. Eu posso ter dois caminhos. Eu posso clicar direto aqui em regras, ou eu posso vir aqui em Firewall, regras. Ele me traz aqui já esses botões aqui, que eu tenho aqui, tráfego de saída, tá? Então já vou criar umas regras de tráfego de saída. Então eu tenho aqui, adicionar uma nova regra do tipo tráfego de saída. Então eu tenho aqui qual que é a origem, né? Aquilo que eu informei. Então eu estou dentro de onde? Da rede interna. Então minha interface padrão vai ser a green. Né? Eu vou liberar uma comunicação da minha rede interna para acessar um serviço, por exemplo, um serviço de
FTP, tá? Nesse nosso exemplo. Então, eu vou liberar para todo mundo que está dentro da minha rede. Então, ele já me traz aqui, ó. Eu vou liberar para todo mundo que estiver dentro da Green Network. É para todo mundo. Tá? Não vou especificar um endereço. Caso eu queira especificar o endereço, eu venho aqui. Não, esse tráfego é permitido apenas para este host. Ok? Agora o destino. Observe aqui, o destino. Agora, para onde que eu vou me comunicar? Ele já trouxe para mim. Meu tráfego é para a interface RED, que é a interface para a internet. Então, eu estou criando uma regra que vem da Green para a RED. Isso é, da rede interna para a internet. Para onde que eu quero, vai ser essa comunicação? Para onde será essa comunicação? Para qualquer lugar? Isso é, nessa minha regra eu vou tratar o FTP, o serviço FTP, para onde? Para qualquer lugar ou para um endereço específico? Para um site específico? Posso colocar aqui um site específico. Né? Posso colocar aqui. Então, por exemplo, naquele nosso desenho, eu tinha um servidor, um servidor específico. Eu posso tratar a comunicação para ele. Né? Nesse caso eu não vou tratar, tá? Mas eu poderia especificar aqui já o destino. Quanto mais detalhes eu colocar na minha regra, melhor vai ficar meu file. Tá? Mas nesse caso eu não vou tratar. Vou liberar o protocolo, o FTP direto, para qualquer lugar. Vindo desse host aqui, 10.99.99.100. Então eu vou especificar aqui qualquer lugar. Agora o serviço. Aqui, olha que interessante. Então, eu quero especificar um serviço. Aí eu tenho uma lista aqui. Vou especificar o que? É um FTP. Ok? Olha lá. Liberar o FTP. Próximo passo. Eu quero identificar a aplicação. Tá? Eu quero identificar uma aplicação específica. Então, eu quero ativar esse filtro na camada 7. Então, eu poderia marcar essa opção e tratar aqui. Tem várias opções, inclusive eu tenho também o FTP. O que o Firewall vai fazer? Ele vai olhar se dentro daquela porta que foi aberta, dentro da porta 21, se aquilo realmente é o FTP. Tá? Então eu tenho essas opções aí, também de vários aplicativos, que depois eu vou tratar isso para você, como nós bloqueamos esse tipo de aplicativo. Nesse tipo de regra agora, nesse momento, eu não vou fazer isso, ok? Então, não vou marcar um aplicativo. Essa regra está ativada? Sim. Eu quero registros dessa conexão? Não quero nesse momento. Tá? E qual é a ação da minha regra? Eu vou dar um accept, um drop, um reject ou registrar. Eu quero liberar, tá? Então vou dar um accept. E vou colocar uma observação, um comentário. Libera acesso a FTP para o usuário X. Ok? Dou um avançar. Ele me traz um resumo dessa regra. Um item importante é a posição da regra. Quando eu tenho várias regras, ele vai me trazer uma posição. Então, o sistema olha de cima para baixo a ordem das regras. Tá? Se lá embaixo eu tenho uma regra bloqueando e eu quero liberar para algum usuário, eu vou jogar essa regra do topo. Sempre. Tá? Então, é muito importante ficar atento a essa posição da regra. Vou salvar. Então, ele já criou para mim, né, aqui uma regra de tráfego de saída lá, liberando da interface Green para a interface Red o 10.99.99.100, para qualquer lugar, o serviço FTP. Ok? Aí eu posso editar a regra, posso copiar essa regra, posso excluir essa regra. Tá?
Agora eu vou fazer uma outra regra aí de tráfego de saída, para a gente experimentar um pouquinho mais. Vamos bloquear um aplicativo, tá? um Netflix. Então, mesma coisa, ó, tráfego de saída. Vou bloquear agora geral para minha rede interna inteira, com destino a qualquer lugar. Só que eu não vou especificar o serviço, mas eu vou identificar a aplicação. Tá? Interessante. Então eu tenho aqui vários aplicativos. Entre eles tem o Netflix. E agora eu vou dar um drop. Então, bloqueia acesso ao Netflix. Avançar. Olha, eu já tenho a opção de definir a ordem daquela regra. Ó. O que eu tenho atualmente? Uma regra de UFTP. Então, nesse caso eu vou deixar em segundo lugar, mas eu poderia definir uma regra aí, para ela ficar no topo, né? Uma posição para essa regra. Vamos salvar. Olha lá, ele já criou para mim essa regra de bloqueio, né? O sistema está bloqueando o acesso ao Netflix, ok? Então, esta é, né? Aí, este é o caminho para nós criarmos o tipo de regra para tráfego de saída, ok? Agora, vamos dar uma olhada nos outros tipos de regras, ok? Dando continuidade. Agora vamos ver as regras de acesso interno, ok? Essas regras nós iremos utilizar para filtrar conexões da rede interna ao firewall. Então, todo o tráfego que é realizado da minha rede interna, no meu caso, a minha rede green, todo o tráfego que passa por essa interface de rede da rede green, que vai até o meu firewall, tá? Então, no meu exemplo, essa minha rede 10.99.990/24, todo o acesso que é feito ao firewall, nós tratamos nas regras de acesso interno, ok? Então, nós temos aqui nesse exemplo em que eu preciso acessar serviços no firewall, como serviço de proxy. Então, para eu liberar e fazer com que os usuários que estão na rede interna consigam acessar o meu proxy, o meu serviço do meu proxy, o serviço do DHCP, que estão rodando no firewall, né? O serviço de SSH, tá? E demais serviços que rodam dentro do meu firewall, do NetDeep, eu preciso criar uma regra de acesso interno, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aí como que nós criamos esse tipo de regra, tá? É bem tranquilo, tá muito fácil. Então, nós temos aqui, dentro em firewall regras, eu tenho aqui acesso interno. Então, vou criar uma regra aqui de acesso interno. Observem que eu trato os mesmos campos de origem, de destino, tá? Então, eu especifico quem que vai ter acesso. No meu caso, a minha rede green, ou posso especificar qualquer rede. Observem que vai chegar o tráfego da interface green, mas o destino é o próprio firewall, acesso interno, é o próprio firewall. Eu só tenho que especificar o serviço. Então, no meu firewall, se eu tenho o serviço de uma VPN IPsec, do OpenVPN, do DHCP, do DNS, HTTP, HTTPS, o serviço monitor de rede, que é o NTOP-NG, um serviço de horário NTP, um proxy, né? A porta interna do proxy, a outra porta interna do proxy, que ele usa para o antivírus, e outros serviços como o SSH, tá? Se eu quero liberar um ping ao firewall, esse tipo de recurso que eu preciso liberar ao firewall, de acesso ao firewall, eu crio nessa regra de acesso interno. Então eu especifico aqui e dou aqui a ação da regra, né? Nesse exemplo eu não preciso identificar a aplicação, tá? Então eu já vou direto para a regra.
accept ou drop, reject ou registrar. Então, no meu caso, eu vou liberar, né? Libero acesso ao DNS do file, por exemplo. Então, estou liberando esse acesso. Vamos avançar, caso eu tenha outras regras, tá? Especificar a ordem, nesse caso eu não tenho. Então, salvar. A partir desse momento, tá? Os meus usuários terão acesso ao meu serviço DNS que está rodando dentro do meu file. Que aí eu tenho aqui, né? Observem que está com a tela preta, né? A cor preta. Então é acesso ao próprio file, ok? Então essas seriam as regras de acesso interno. Nós temos também as regras de acesso externo, que são as regras que nós usamos quando nós temos que liberar um acesso vindo da internet ao nosso file. Então essa regra ela filtra conexões da internet ao file. Observem aí que eu tenho aqui na nossa rede o nosso firewall aqui com IP 100.100.100.100 e tenho aqui uns hosts na internet. Por exemplo, esse usuário na internet com endereço IP 200.200.200.200. Então eu vou fazer uma liberação desse tráfego, tá? Então todo o tráfego que chega da internet para o firewall eu crio como uma regra de acesso externo, tá? Então, da mesma maneira que eu criei a regra de tráfego de acesso interno, né, eu crio uma regra de acesso externo, tá? Vamos dar uma olhada nesse tipo de regra. Como nós criaríamos essa regra? Por exemplo, para eu liberar serviços, como por exemplo um acesso ao meu proxy, acesso à interface web, ao SSH, serviços que estão rodando no file, né? Lógico que nós não recomendamos um acesso direto ao file, o ideal é que você utilize uma VPN para isso, né? Mas é um exemplo para você entender que esse tipo de regra de acesso externo são serviços que estão rodando no file, tá? Então são serviços no file, acesso externo. Vamos dar uma olhadinha em como criar esse tipo de regra. Então eu tenho aqui, ó, acesso externo, né? Então vou criar aqui. Então observe que eu tenho aqui origem, ele já traz para mim a interface padrão, a interface red. O endereço eu posso liberar geral, né? Liberar para qualquer lugar, de qualquer lugar, né? Ou eu posso especificar o endereço IP, que é esse caso aqui eu vou especificar apenas daquele endereço do lugar onde o meu usuário está, tá? E aí eu posso especificar esse endereço de origem. O destino, eu só tenho que escolher o serviço. Como o acesso está no meu firewall, então vem, ó, serviço. Então, pode ser um serviço de IPsec que eu tenho rodando no meu firewall, um serviço de uma VPN com OpenVPN, um serviço de DHCP, um DNS, um serviço de HTTP, HTTPS, né, o NTOP-NG e assim por diante. Tá? Vários serviços que estão rodando no firewall. Nesse meu exemplo, né, eu vou liberar com essa VPN. Imagine que ele tem uma VPN, nós temos uma VPN aí com o OpenVPN rodando no firewall, né? Então vamos lá, vamos marcar esse serviço e vamos liberar, ó, dá um accept, libera acesso à VPN, ok? Para o usuário João. Então temos aí essa regra que libera a VPN. Vamos avançar. Olha esse detalhe aqui, uma nota, né, que ele coloca aqui, ó. Regra adicionada. É importante você saber que essa regra abre o seu firewall. Sim, é uma regra de entrada, né? Então eu estou liberando o acesso ao meu firewall. Então eu tenho que tomar muito cuidado com os serviços que eu deixo liberado aqui nesse tipo de regra, ok? Vou dar um salvar. Pronto. Está criado, né, esse acesso externo, está criada a regra.
posso liberar outros serviços, né? Eu vou copiar essa regra aqui para vocês darem uma olhada. Ó, copiar a regra. Então, esse usuário ele vai ter acesso a outros serviços. Ele vai ter também a uma VPN IPsec também. Tá? Ele precisa utilizar uma VPN IPsec. Vou salvar direto. Ó. Só quando eu salvo direto, ele já vai... Não me pede nem a ordem, nada. Ó. Ele já coloca ali, por último, aquela regra. Tá? E aí, tem um detalhe bem interessante que eu posso fazer a regra subir ou descer. Tá? Então, caso eu queira mudar a prioridade, em que situações que isso é útil? Quando eu quero, né, tratar uma exceção. Caso eu tenha um drop abaixo, eu libero primeiro e depois eu deixo por último a regra do drop. Então eu tenho essa ordem. Tá? Então aqui nós vimos essas regras de acesso externo. Outro tipo de regra que nós temos é a regra de redirecionamento de porta, né, que nós vamos utilizar quando nós precisamos que um serviço que está dentro da rede interna seja acessado da internet. Então, é feito um redirecionamento daquela porta, né, o que nós conhecemos como NAT, um Destination NAT, né, que é um DNAT ou Virtual Server em alguns produtos, né, em que eu tenho um serviço, por exemplo, uma câmera, um acesso de uma câmera, um acesso a um servidor web, a um servidor de FTP, tá? Outro serviço que eu tenha dentro da minha rede. Então eu preciso que um usuário que está na internet consiga ter acesso a esse serviço dentro da minha rede interna. Então o Firewall faz um encaminhamento, né? Ele troca o endereço IP, né, faz aí um mascaramento desse endereço IP, né, e consegue entregar esse tráfego para mim. Essa etapa de redirecionamento de porta, tá, ela requer duas regras, uma de redirecionamento e outra regra de tráfego de saída. Né? Então, vamos ver isso na prática aqui. Então eu tenho aqui no meu Firewall, vamos lá, vamos liberar um acesso ao FTP a um servidor. Então eu tenho, imaginem que eu tenho um servidor dentro da minha rede que tem um serviço de FTP. E eu preciso liberar com que o pessoal que está na internet consiga acessar esse meu serviço de FTP dentro da minha rede, batendo no meu IP de internet. Então eu crio primeiro a regra de redirecionamento de porta. Aqui. A origem, tá? Nesse caso eu vou liberar para qualquer endereço. Eu também posso especificar que apenas aquele usuário, apenas aquele endereço IP consiga ter acesso, tá? Nesse caso eu vou liberar para todo mundo. Aí ele me traz aqui, ó, qual é o endereço que eu vou escutar? Eu posso, né, por padrão, que é o IP da minha interface Red, ok? Eu posso ter outros endereços, tá? Posso ter vários IPs na minha interface Red. Onde que eu cadastro isso? Eu venho aqui, ó, tenho aqui em rede, apelidos, tá? Aqui eu cadastro esses endereços. Como o Firewall aqui nesse ambiente de teste é mais simples, eu não vou usar nenhum endereço, é o meu endereço padrão que está na minha interface, que está conectada na internet. Qual é o serviço? Tá? Vamos especificar aqui, é o FTP. Eu vou aqui no FTP, ó. Onde que está conectado esse serviço? E qual é a interface de rede? Na interface Green, tá? Se eu tivesse uma Orange, eu ia colocar aí. Se fosse uma DMZ, né, eu colocaria aí. Então, no meu caso, está dentro da minha rede Green. Para onde que eu vou direcionar esse serviço? Para o meu servidor, que eu tenho lá da minha rede, 10.99.99.1. Então, vai chegar para mim na minha interface Red, no serviço de FTP,
eu vou entregar na interface green, no IP de destino, meu IP 10.99.99.1, meu servidor, também no serviço de FTP. Tá? Então, vamos tratar aqui. Libera acesso ao FTP. Vamos criar a regra aqui. Pronto, criei a regra de redirecionamento de porta. Pronto, o pacote vai conseguir chegar dentro da minha rede. Tá? O pacote vai conseguir chegar dentro da minha rede ao meu servidor de FTP. Agora, existe um detalhe que eu preciso, conforme eu disse lá no começo, eu preciso liberar a volta, senão o pacote não vai voltar. Ele vai entrar dentro da minha rede, mas não vai conseguir voltar. Então, eu preciso criar uma regra com que essa máquina, esse computador aqui, o servidor 10.99.99.1, consiga sair para a internet, para o pacote conseguir voltar. Então, aí, no tipo de regra de redirecionamento de porta, eu preciso de uma outra regra de tráfego de saída. Eu preciso liberar a saída desse servidor. Ok? Então, vou liberar aqui uma regra de tráfego de saída. Olha. Tráfego de saída. Então, eu especifico quem que é a origem? É o meu servidor 10.99.99.1 para a interface red, para qualquer lugar. Especifico o serviço FTP. Ok? Libera acesso do servidor FTP. Vou salvar. Pronto. Olha aqui. Então agora esse serviço vai funcionar. Então o pacote vai chegar dentro da minha rede e depois ele vai conseguir sair de volta. Tá? Então esse é o tipo de regra de redirecionamento de porta. Agora vamos avançar um pouquinho mais aqui, num item que nós ainda não conversamos a respeito, que são os objetos. Então surgiu agora uma necessidade de nós trabalharmos com objeto. Imagine uma situação em que eu tenha um serviço que não está cadastrado ali no Fire. Que eu vá criar aqui uma regra de direcionamento de porta e ele não traga para mim aqui o serviço que eu quero. Uma câmera, por exemplo, eu tenho acesso a uma câmera, uma porta alta lá, que não está cadastrado aqui. Aí eu começo já a trabalhar com objeto. Olha, eu tenho aqui em Fire a parte de serviço. Tá? Para eu utilizar essa área de objetos, eu preciso habilitar o modo avançado do Fire. Então eu vou lá em configuração do Fire, habilito o modo avançado. Salvar. Pronto. Agora vamos criar vamos ver as regras que nós temos aqui. As mesmas regras. E agora vamos criar um serviço. File, serviços. Então eu tenho aqui adicionar serviço. É a minha câmera. Tá? A câmera IP. Qual que é o protocolo que é utilizado para eu ter acesso remoto a essa câmera? Ah, o TCP. Qual é a porta? É a porta, vamos lá, é a porta 50.000. Dou adicionar. Pronto. Isso eu posso cadastrar muitas portas, tá? E muitos aí serviços. Eu posso estabelecer ranges de portas utilizando 2 pontos, tá? Posso criar aqui, ó, câmeras IP. Posso colocar aqui, ó, das 5.000 até 5.100. Ok? Então, é interessante, tá vendo? Posso editar. E ele me mostra aqui quantas regras que estão em uso, que estão usando esse objeto que eu criei. Nesse momento, nenhum. Tá? Agora vamos lá criar a regra. Olha. Regras, redirecionamento de porta.
Observe que já apareceram mais campos aqui. Então, eu tenho aqui, vou abrir um acesso para todo mundo acessar a minha câmera. Então, vai vir da minha interface Red, para o meu IP que está na interface Red. Agora apareceu aqui, ó, serviços personalizados. Então nós temos aqui serviços personalizados. Temos aqui, ó, eu posso marcar o serviço e especificar aqui, ó, câmera IP, tá? Câmera IP. Depois eu tenho aqui destino interno. Interfaces padrão green. Vou pular o IP da minha câmera, por exemplo, e tenho aqui serviços personalizados de novo. Então ele vai entregar para mim naquela porta aquele serviço que não estava cadastrado. Aí eu tenho aqui, ó, regra ativada, certo? Então ela está ativada essa regra. Então vou pôr aqui, posso colocar uma observação. Libera acesso à câmera. Interessante que a regra de redirecionamento de porta, ela não tem accept, ela não tem, né? Porque eu estou fazendo um encaminhamento, então eu já estou liberando aquele acesso. Então, né? Quando eu abri aquela opção de configuração avançada, quando eu habilitei, eu posso, observem que eu posso agora criar tempo, especificar período para uma regra, né? Dias da semana, horário que ela vai ter validade. Isso é bem interessante, tá? E vamos salvar. Pronto. Ele criou a regra naquele serviço personalizado. Da mesma maneira que eu também vou criar uma regra, né, de saída para aquele serviço da minha câmera. Então vou liberar a minha câmera, né? E eu tenho lá, especifico o endereço IP dela e vamos lá. Destino, ó, destino, especificar serviço, ó, serviços personalizados, ó, câmera IP. Então libera de novo, libera saída da câmera IP. Liberar a saída da minha câmera para a internet, senão o pacote não consegue voltar. E vou salvar. Então, está cadastrado aí a minha regra de acesso à minha câmera IP. Ok? Então eu posso trabalhar aí com esse objeto. Tá? Posso agrupar serviços. Tá? Um exemplo aqui. Para todo tipo de regra, ó, eu venho aqui, ó. Você se lembra que eu tenho aqui serviços, eu cadastrei duas, né, portas aí, ó. Dois serviços, né, com range de portas e tudo, câmeras IP, câmeras IP. Em vez de eu ter que criar regras específicas para cada porta, tal, eu posso ter uma regra só tratando todas as portas, todos os serviços. Criando aqui um objeto de grupo, File, grupo de serviço, nome do grupo, câmeras, né? Portas usadas de acesso às câmeras. Quais são os serviços? Ó, vou adicionar a câmera IP e vou adicionar câmeras IPs, que é um outro serviço que eu coloquei, mas você pode utilizar o nome que você quiser aí. Agora eu tenho um grupo, ó, um grupo chamado câmeras, que eu posso utilizar nas minhas regras. Então, em vez de eu ter duas regras, eu vou ter só uma regra. Isso eu posso ter, né, para todos os serviços que eu precisar dentro da minha rede, agrupar esses serviços. Posso agrupar, por exemplo, as regras de acesso ao meu ERP. Então eu crio um grupo de serviços chamado ERP e ali eu coloco todos os serviços, as portas que são utilizadas pelo meu ERP e depois eu crio uma regra só.
Depois, se eu preciso criar acesso àquele RP para os meus usuários, eu também posso criar ali grupos de endereço. Então, cadastro os endereços IPs, também crio um grupo e depois eu utilizo em apenas uma regra. Aqui, ó, vou criar, por exemplo, ó, regras, vou criar uma regra aqui de exemplo, ó, tráfego de saída. Olha aqui, ó. Ele me traz aqui, ó, grupo de serviço. Então, eu só especifico esse grupo. Pronto, todo mundo, né? Todos aqueles serviços que eu cadastrei estarão únicos numa regra só. Tá? Isso é bem prático no dia a dia. Tá? Bem prático. Então, para isso que servem os objetos. Tá? Que eu posso criar grupos de serviços, né? Posso cadastrar o serviço, colocar dentro do grupo. Posso ter grupos de endereços, cadastrando os endereços e colocando dentro de um grupo de endereço. Posso cadastrar interfaces, tá? Então, isso facilita muito no dia a dia. Então, essas são as regras de redirecionamento de porta. Por último, nós temos as regras de tráfego interno, tá? Em que nós podemos usar para filtrar as conexões que chegam numa interface de rede, tá? Por exemplo, uma interface green, e precisa passar para outra interface que não seja a interface red, a interface orange, tá? Então, outros tipos de interface. Então, imagine esse cenário, né? Em que chega esse tráfego na minha interface, vem na interface green, né? Mas imagine essa empresa aqui, essa empresa X, ela abriu uma filial Y, que tem uma outra rede, ó, 10.88.88.0/24. Como que eu libero esse tráfego? Então, é uma regra de tráfego interno, tá? É um tráfego entre interfaces internas aqui, tá certo? Então, esse tráfego o firewall vai encaminhar entre as interfaces, tá bom? Então, vamos ver como que eu trato isso dentro do NetDeep Secure, tá bom? Só um momentinho, vamos abrir aqui. Então, nós temos aqui, ó, que observem que por padrão ele não aparece aqui, tá? O tipo de regra de tráfego interno, tá? Então eu preciso cadastrar uma interface. Então eu tenho aqui em File, Interfaces, olha. Lembrando que eu preciso especificar a interface que está configurada lá no sistema operacional. Então eu tenho o nome dessa interface. Eu posso colocar aqui, por exemplo, como uma interface filial. Então eu vou colocar int filial, tá? Qual que é a interface no sistema operacional, tá? Então eu vou colocar aqui uma interface, por exemplo, ETH1, tá? Então a minha ETH1. Essa interface, ela é externa? Nesse nosso caso não é uma outra rede, tá? Ela é uma interface interna. Então, vou colocar aqui, adicionar. Pronto. Então, agora ela está cadastrada. Agora vamos lá em regras. Observem aqui que já apareceu tráfego interno, olha aí. Então vamos criar essa regra, tá? Então eu vou tratar aqui, ó, tudo que chegar na minha interface green, né? Pessoal toda a minha rede da green precisa acessar o destino, a minha interface personalizada, minha interface int filial, com destino à minha rede, para qualquer rede, ou uma rede específica. Então, eu só vou deixar ele acessar a minha rede,
lá da filial, ó. Pronto. E eu venho aqui, especifico o serviço, se eu precisar. Nesse caso não, eu vou liberar qualquer tráfego, tá? Nenhuma aplicação específica. Libero, ó, liberar acesso da matriz para a filial, tá? Então, tá um accept, né? E vou salvar. Olha lá. Regra de tráfego interno. Então, eu liberei da Green para a minha outra interface de rede. Agora, eu preciso liberar, né, a volta desse pacote, né? Ou esse pessoal da filial acessar também a matriz. Então, eu vou fazer, só que eu inverto aqui, né, as opções. Vou copiar essa regra, só que eu vou inverter. Ó. A origem vai ser interface personalizada, né? A minha rede aqui, o endereço vai ser a minha rede lá da filial, tá? E o destino vai ser a minha interface Green para a minha rede Green. Nenhum serviço. Então agora libera acesso da filial para a matriz. Salvar. Pronto, olha lá. Então nós temos aí duas regras, né? Libera a matriz para a filial, libera a filial para a matriz. Então, é na regra de tráfego interno, tá, que eu crio, né, esse acesso, tanto para outras interfaces de rede, como essa rede que eu criei agora, de exemplo, mas também como serviços como VPNs. Tá? Se eu subir uma interface de VPN, eu vou criar também uma regra de tráfego interno, né, liberando aí esse acesso, né, entre VPNs, entre redes MPLS e etc. Tá? Então, nós vimos as regras de tráfego interno, ok? Então, nós concluímos aí esse treinamento, tá? Esse vídeo sobre as regras de firewall do NetDeep Secure. E se você precisa saber mais, acesse o nosso site www.netdeep.com.br. Um grande abraço, até a próxima.